Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre 5 maneiras de estudar na veterinária sem usar animais vivos. Então, 5 maneiras práticas e efetivas de você estudar sem usar animais vivos, sem ter aquela pressão. Você só vai se formar e ser um bom profissional se você usar um pedaço de carne para suturar. Você vai ter que matar um animal para estudar anatomia. Você vai ter que usar cadáver para estudar cirurgia. Você vai ter que matar um animal depois de aprender cirurgia, porque aquele animal era para aquilo. Operou, eutanasiou e jogar no lixo. Isso acontece em algumas faculdades até hoje, 2020, né? Tá parado, não tá acontecendo por causa da pandemia, mas se não tivesse a pandemia, tava acontecendo ainda. Então, primeira coisa, todo mundo tem que sair da ansiedade de quando entra na área da saúde, querer logo sangue, corte, bisturi. A gente tem que ter calma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar disciplinas básicas. As disciplinas básicas, a anatomia, a teoria da anatomia, a teoria da fisiologia, ela é super importante e ela já é o quê? São matérias consolidadas, são disciplinas básicas, mas que o conteúdo geral já é consolidado na ciência e a gente não precisa abrir um rato vivo e olhar o coração dele batendo para a gente entender o funcionamento das câmaras cardíacas, por exemplo. Né? Coisas que são mecanicistas e que de vez em quando a gente vê acontecendo em algumas aulas de instituições, não só de veterinário, mas como a área de saúde em todo. Então, em aulas de fisiologia, pegar um sapo e tirar o músculo do sapo, matar o sapo para ver a contração da musculatura, a gente não precisa mais reproduzir essas coisas que a gente já sabe. Tem software, tem vídeo, então assim, o conteúdo teórico é o que a gente precisa se apegar. Um estudante da área da saúde que sabe bem fisiologia, ele vai aprender a farmacologia, a terapêutica com mais facilidade. Então, muitas vezes o erro do estudante dos primeiros semestres é o quê? Querer ir lá pra frente pela ansiedade, por querer ir logo medicar, querer logo saber operar, e não aproveitar esses momentos iniciais teóricos fundamentais para que você consolide o conhecimento e não vire um mero prático. Qual a diferença da veterinária, de um médico veterinário e um prático que exerce legalmente a profissão? Você aprende ali no visual, mas o médico veterinário, ele é técnico e ele tem toda a questão teórica por trás e metodológica e científica para a gente conseguir se formar. Então, assim, a gente tem que valorizar muito essas disciplinas iniciais. Então, primeiro passo, e isso é super vegano, né? Ainda mais se você ler digital, você imprimir um monte de folha, né? Ecológico. Então, a gente se dedicar mesmo à questão da teoria. Mas a histologia... Histologia é o estudo dos tecidos, né? Geralmente são lâminas de ratinho, ok. Existem muitos softwares, muitos drives e já tem muita foto, imagem, né, no Google, enfim. Então você pode estudar a teoria da histologia e ver imagens. E se as lâminas já forem prontas, lâminas antigas, fazer o quê? E aí evitar, com a conservação e fotos digitais de qualidade, evitar matar animal para produzir lâmina de coisas básicas. Né? Então, assim, tudo a gente vai tentando ter uma saída. Então, a primeira dica é estudar a teoria. A segunda coisa é estagiar desde o começo. Mas aí o que acontece? Tem que ter calma, porque tem que estudar a teoria, tem que ir consolidando, mas ao mesmo tempo é importante ir começando, nem que seja, se depende da área que você queira, começar a estagiar numa clínica, com algum veterinário volante, anestesista, enfim, você escolhe, você vai o quê? Começando a se familiarizar com as medicações, com a rotina, com os prós e os contras, com as dores de ser veterinário também, que não é só flores, mas enfim. A questão de estagiar, você vai começar a entrar na prática de forma mais segura, você vai estar ali sempre acompanhando um veterinário e você vai vendo certas coisas e com o passar do tempo você vai tendo experiência também. Então, uma dica é ter bons relacionamentos na veterinária e conseguir estágio. Eu sempre tentei ser uma pessoa educada, porém vegana, porém polêmica. Então, eu tentei estagiar, mas teve uma vez que eu fui expulsa porque eu era vegana. Então, esse é um dilemazinho que a gente tem que ter tem que ser político, tem que ser muito educado, tem que ser muito polido para conseguir ser bem aceito enquanto estudante e ser diferente. Então, né, cada caso é um caso. E vocês vão tentando aí fazerem os contatos de vocês conseguirem estagiar em algum canto, porque às vezes é complicado.
Terceira maneira de estudar sem usar animais vivos. A parte importante e que ninguém muitas vezes sabe da riqueza e da grandeza que é estudar por vídeo em manequins e métodos substitutivos. Então, tem muito material bom internacional de vídeo, de cirurgia, de clínica. Hoje em dia com a pandemia aí, né, truando, a gente tem muito material bom, tem muito curso online. E outra coisa, se você vê um vídeo de uma cirurgia 20 vezes, a repetição vai fazendo que você gravar, você ter habilidade. Tem vários vídeos de técnica de cirurgia com material substitutivo que foi muito melhor eu olhar aquele vídeo com a fitinha para eu entender como era o nó do que eu olhar um vídeo de uma cirurgia com animal, né? Numa cirurgia mesmo que o cirurgião estava fazendo animal vivo. Então, assim, gente, a riqueza dessas coisas, se a gente puder aproveitar, a gente vai voar, saltar, sem precisar passar pelo estresse dessas aulas que tem que ter eutanásia seguida, de cadáver obtido de forma não ética, enfim. Então, os métodos substitutivos são vários, né? São inúmeros. E existe aquele livro, Sérgio Graves, sobre métodos alternativos, mas assim, tem muita coisa simples que a gente pode fazer, né? A questão de bastão de sutura, de tecido, para ir testando, né, a sutura ali. Tem umas plaquinhas que já vendem de marcas, né? Tem 2 ou 3 no Brasil, plaquinhas de sutura são maravilhosas. Para você pegar habilidade, rapidez em cirurgia e saber fazer direitinho, é repetição, você vai estar repetindo, criando habilidade em animal vivo como? Né? Fazendo um monte de caca em animal vivo ou tendo que ter um monte de animal vivo à disposição para você aprender? Não. Tem que ser aqui, ó, no sapato, na roupa, na bota de gato, vegano, tudo, entendeu? Você sutura em qualquer canto. Mas, enfim, tudo é melhor você aprender antes, você ter segurança antes de ir para o animal vivo, sempre vai ser a melhor forma. A questão é que a gente é tão mecanicista, a gente é tão ansioso, como, né, a humanidade como um todo, que a gente já quer ir para o animal lá sangrando, sem ter técnica, sem ter habilidade, sem ter repetição, sem ter preparo, sem ter estudo teórico. Isso não dá certo. Então, o passo a passo, a gente vai aprendendo e vai sendo melhor para os animais, para a segurança da gente e tudo mais. O quarto ponto é justamente o que a gente, lá no 7º, 8º, começa a fazer, que são os estágios em clínica cirúrgica, que são os estágios na disciplina de anestesiologia. E aí você vai acompanhando o quê? Um procedimento cirúrgico com um anestesista ali, né? Enfim, em aula. E aí você vai pegando aquela rotina, sem ser você ali, né? E você vai começando a entrar nesse clima. Depois você vai auxiliar a cirurgia, depois você tá ali colado com o anestesista, depois o anestesista deixa você entubar quando você tem segurança, depois você aprende a pegar um acesso e por aí vai. Então a gente vai aprendendo sendo o que? Subordinado. Então esses estágios finais que a gente faz no 10º semestre e as próprias residências, elas servem para isso. Para a gente criar habilidade, né, o cirúrgico, ou clínico, ou de qualquer outra especialidade, de qualquer área que você queira, através de orientação. Então, isso dá uma segurança e você vai ter uma experiência muito vasta. Então, cada coisa no seu tempo. Não dá pra gente simplesmente chegar no primeiro semestre, vou matar aqui esse cachorro para operar porque eu tenho que aprender. O aprendizado, ele é gradual e ele é contínuo e precisa de muita repetição. Então, seguindo esses passos, hoje, depois de formada, eu ainda sigo esses passos para uma coisa nova que eu tenho que aprender. Então, é sempre melhor, né? Treinar teoria, depois métodos substitutivos para depois ir acompanhar alguém que faz melhor que você, para depois você começar a se arriscar a fazer. E a quinta coisa é justamente usar animais de forma não invasiva. Que é isso, veganos, animal, a gente usa sim, porque em campanhas de castração a gente está utilizando animais para a gente aprender, mas a gente não está sendo cruel. Se o animal tiver anestesiado de forma direitinha, a cirurgia for de forma habilidosa, a gente está aprendendo sem maltratar. Não vou entrar no dilema ético, mas o animal não queria ser castrado, ainda temos essa questão, mas deixamos para outro vídeo. Aulas de clínica, eu vou levar meu cachorrinho que está obeso, está gordinho, para coletar um sangue. Então, a gente está ajudando esse animal e aprendendo com a clínica dele. Eu vou levar um animal meu que está com lesão no olho, para aula de oftalmo, enfim. Então, essas coisas a gente está usando o animal para aprender de forma não invasiva e respeitando o bem-estar
né? Dentro da aula, ter um ambiente calmo, tranquilo, para que o animal não fique estressado ou com medo, enfim. Respeitando aí aquele atendimento friendly, né? Para cão e para gato, ou para qualquer outra espécie que você atenda. Então, usar animais nem sempre é uma coisa ruim, mas é esse uso, né? Essa coisa que a gente está fazendo um bem para o animal, ao mesmo tempo está aprendendo aquela experiência daquele momento. Então, tem formas de usar animais de forma que sejam legais, né, para eles, e sempre com empatia também. Então, gente, essas são as 5 formas e os 5 passos, né, o passo a passo, para a gente ir crescendo com empatia, com paciência com a gente. Tudo que a gente aprende demanda um tempo também. Então, vão seguindo esses passos que vai dar certo, que dá para sim ser um bom clínico, dá sim para ser um bom cirurgião, aprendendo dessa forma. Não escutem, né? Simplesmente não escutem coisas negativas sobre a forma de aprender. E para finalizar, eu lembrei de uma coisa, tenho que contar isso. Lá vai, 8º semestre, aula de cirurgia. A Amanda, vegana, polêmica, levou lá os EVA dela, né? O EVA dela, tá lá nos EVA, bababá, eu lá, sempre a excluída, a louca. Aí todo mundo queria levar língua de boi, né? Ótimo, o povo lá, língua de boi, porque aqui que a gente aprende estrutura com um pedaço de carne pra simular. Tá, na outra semana, o que aconteceu, meus amores? A língua de boi, todo mundo tava podre, mesmo lá no freezer. Ai, Amanda tem um pedacinho de EVA, não, o que? Depois tava todo mundo com os bastonetes de tecido e com os EVA. Ou seja, para aprender a habilidade, a gente não precisa estar ali com o animal vivo, com um pedaço de animal. E todo mundo foi pro tecido e achou muito melhor, porque não tava apodrecendo, não tava... E levava para casa os pontos e ficava olhando de novo. Então, assim, olha só, eu não falei nada, eu sempre disse que eu não ia levar a língua de boi, eu ia fazer no EVA. Depois foi todo mundo pro meu método. Por quê? Porque pra gente aprender, a gente precisa de repetição. E muitas vezes esses métodos obsoletos e antigos não são tão efetivos para o aprendizado, mas a gente ainda insiste nas coisas antigas. Então isso foi bem bacana, porque naturalmente as pessoas foram levando EVA e tecido e viram que era melhor do que usar a língua de boi. E aí, né, foi ótima essa experiência, então vão que vai dar certo. Dá para aprender tudo sem ser um carniceiro, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta. Eu mando um e-mailzinho. Eu sempre deixo na descrição, e-mail. E até o próximo vídeo.